Durante anos eu o defendi. Eu acreditava nele. Pensei que fosse apenas uma fase. Mas a verdade é que ele mentia até quando rezava. Meu nome é Ana Cecília. Tenho 68 anos. Por mais de 4 décadas fui esposa de um homem que, aos olhos de todos, era um exemplo vivo de fé, respeito e liderança cristã. Mas só eu sei o que é acordar todos os dias ao lado de um estranho, um homem que usava o nome de Deus para esconder o pior de si. Cresci em uma casa humilde na zona rural de Minas Gerais. Meus pais eram católicos devotos, do tipo que rezavam o terço todas as noites. Mas foi só quando me mudei para a cidade grande, aos 21 anos, que conheci o verdadeiro evangelho. Foi em uma pequena igreja, daquelas com bancos de madeira e cultos fervorosos, que encontrei o homem que mudaria e destruiria a minha vida. Ele era bonito. Tinha uma voz firme, olhava as pessoas nos olhos quando falava e sabia os versículos de cor. Pregava com paixão. As irmãs da igreja diziam que ele era um vaso de Deus, um dos escolhidos. E eu, uma tola, uma recém-chegada, uma convertida recente, me senti honrada quando ele começou a se interessar por mim. Este homem vai me aproximar de Deus, pensei. Que irônico. Nos casamos menos de um ano depois, na igreja. Com a bênção do pastor, os aplausos da congregação e um hino emocionante, eu me sentia a mulher mais abençoada do mundo. Meu marido era um servo, um líder, um homem que orava por mim antes de eu dormir, que ensinava a palavra no ministério jovem e a quem todos respeitavam como um homem de Deus. Mas por trás daquela imagem havia algo que só eu conseguia ver. E, no entanto, a princípio, eu não queria acreditar. No início eram apenas pequenas coisas. O jeito como ele me corrigia em casa. As piadas sarcásticas que fazia sobre minhas roupas e minha aparência. A esposa de um pastor deve se vestir decentemente, não com roupas tão mundanas. Eu me sentia culpada e envergonhada, mas obedecia. Afinal, ele era o chefe da família. Eu era a esposa submissa. Estava na Bíblia, não estava? Com o tempo, a frieza aumentou. O afeto transformou-se em obrigação. O amor em vigilância. Ele lia minhas mensagens, controlava com quem eu falava, para onde eu ia, quanto dinheiro eu podia gastar. Tudo em nome da ordem. E na igreja, um anjo, um exemplo. Os jovens o chamavam de mentor. Os pastores o tratavam como seu braço direito. Mas em casa, ele me fazia sentir como lixo. E eu permanecia em silêncio. Porque quem acreditaria em mim? Quem duvidaria de um homem que prega sobre perdão, amor e família todos os domingos? Na primeira vez que pensei em contar algo a alguém, ele percebeu. Eu havia chorado durante uma missa. Uma irmã veio perguntar se eu estava bem e eu hesitei. Quando cheguei em casa, ele trancou a porta e disse com uma voz suave e aterradora: "Você quer envergonhar a serva de Deus, Ana Cecília? Quer manchar o nome da obra?" Então eu entendi. Meu marido não era apenas controlador. Ele era manipulador, um ator. Durante anos mantive a compostura. Eu era a esposa perfeita. Rezava, jejuava, sorria na igreja e chorava no banheiro em casa. Perdi 3 gestações, todas sozinha. Em uma delas, ele estava em um retiro espiritual com jovens da igreja. Ele chegou 3 dias depois e simplesmente disse: "Se aconteceu, foi porque Deus quis", sem um abraço, sem um carinho. Mas o pior ainda estava por vir. Foi somente aos 59 anos que comecei a desvendar as camadas mais profundas da mentira que era o nosso casamento. E a igreja, que eu sempre vi como um refúgio, tornou-se parte do pesadelo. Um dia, uma nova garota chegou à congregação. Ela era tímida, usava o cabelo preso e falava baixo. Começou a frequentar os ensaios do coral. Meu marido a abordou com aquele ar protetor. "Como um pai na fé", disseram. E eu senti um arrepio. O mesmo que eu sentira anos antes quando ele me conheceu. Foi então que comecei a ouvir sussurros.
As irmãs mais velhas comentavam baixinho que ela sempre ficava muito perto da novata. Uma delas até perguntou se eu estava bem, se eu precisava conversar. Eu sorri, agradeci e senti uma pontada de tristeza. Voltei para casa e olhei para ele. Pela primeira vez em muitos anos, perguntei-lhe diretamente: "Você está saindo com aquela garota?" Ele riu. Riu muito e disse: "Você tem a mente poluída, Ana Cecília. Deveria rezar mais." Naquela noite não consegui dormir. Rezei, chorei. Perguntei a Deus se eu estava louca, se eu estava sendo injusta, se era pecado duvidar do homem com quem me casei no altar. E foi ali, sozinha no chão frio do meu quarto, que a verdade me atingiu como uma facada. Tudo não passou de uma farsa. O homem com quem compartilhei 40 anos da minha vida não era um servo. Era um manipulador, um impostor, um lobo em pele de cordeiro. Um homem que usava a Bíblia como escudo e a fé das pessoas como arma. Demorei um pouco para entender e ainda mais para aceitar. Mas hoje estou aqui, com quase 70 anos, para contar essa história. Não porque eu queira vingança, mas porque sei que existem muitas outras Ana Cecílias por aí. Mulheres silenciosas, presas em casamentos com homens que brilham no púlpito, mas apodrecem em casa. Esta é a minha história. E começa assim, com uma mentira disfarçada de santidade. E uma mulher que finalmente decidiu abrir os olhos. E por que estou lhe dizendo isso agora? Porque durante anos me silenciaram. Mantive-me calada por vergonha, por medo, porque pensava que ninguém acreditaria em mim. Mas hoje, com cada fio de cabelo branco e cada dor que carrego no peito, compreendo que o meu silêncio só alimentou as suas mentiras e as mentiras de tantos outros. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: minha avó passou por algo parecido, ou até mesmo, estou passando pela mesma coisa agora. E se for esse o caso, eu pergunto: não fique em silêncio. Não estou aqui para apontar o dedo. Estou aqui para abrir uma janela, para mostrar que existe vida após a dor, que existe liberdade após o medo, que existe amor próprio após anos de opressão. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, conte-me sobre isso aqui nos comentários. Às vezes, tudo o que precisamos é que alguém nos diga: você não está sozinho. E se você conhece alguém cujo casamento transformou o amor em medo, compartilhe este vídeo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Ah, e se você ficou até aqui, clique no botão de curtir. Isso ajuda muito a fazer com que mais pessoas vejam este vídeo. Inscreva-se no canal, porque ainda tenho muito para te contar. E você não vai querer perder as verdades que estão por vir e que durante muitos anos ninguém teve coragem de revelar. Olhando para trás, dói-me pensar que tudo começou com o tipo de amor que toda mulher sonha em experimentar um dia. Eu tinha 21 anos, tinha acabado de me mudar para a cidade grande, cheia de sonhos, cheia de fé e com aquele coração ainda um tanto ingênuo que acredita que as pessoas são exatamente o que parecem. Naquela época, eu não conhecia ninguém lá. Minha família morava no interior e eu me sentia sozinha, até o dia em que entrei naquela igreja pela primeira vez. A congregação era pequena, mas o calor das pessoas me acolheu como nunca havia experimentado em uma cidade grande. As irmãs me abraçaram imediatamente, perguntaram de onde eu era e onde morava, e me convidaram a participar dos cultos de oração. E foi ali, em meio a louvores, adoração e estudos bíblicos, que eu o vi pela primeira vez. Seu nome era Cláudio. Ele não era um membro qualquer da igreja. Era um dos líderes do grupo de casais. Fazia parte do conselho administrativo e ajudava no ministério jovem. Tinha uma presença imponente. Era alto, sempre bem apessoado. Falava com eloquência e olhava as pessoas nos olhos com uma firmeza que inspirava respeito. Quando subia ao púlpito para falar, toda a igreja silenciava. Era como se a atmosfera tivesse mudado. Era como se Deus estivesse falando através dele.
E foi precisamente essa confiança que ele me transmitiu que me cativou a princípio, porque eu ainda estava aprendendo a viver pela fé, ainda tentando entender a Bíblia, superando minhas próprias inseguranças. Cláudio me viu. Foi isso que eu senti. Ele se aproximou de mim gentilmente, perguntando sobre minha história, minhas dificuldades, minha família. Ele disse que viu em mim um espírito doce, o de uma mulher virtuosa. Naquele momento, eu me senti especial. Eu me senti amada. Hoje vejo que ele estudou minhas fraquezas. Não demorou muito para que ele começasse a me cortejar. Aqueles gestos gentis ao final do culto, os convites para orarmos juntos, as mensagens com versículos enviadas ao meio-dia. Cada gesto era como uma semente plantada na minha necessidade. Pensei que fosse o cuidado de um homem de Deus. Jamais imaginei que seria o início de uma prisão disfarçada de proteção. 6 meses depois ficamos noivos. O pastor nos abençoou e a congregação ficou radiante. Muitas irmãs me disseram que eu era sortuda, que Cláudio era um presente de Deus, um homem de honra, um dos escolhidos. E eu acreditei nelas. Acreditei tanto que deixei que ele decidisse tudo. Onde moraríamos? Como seria a cerimônia? Até mesmo o estilo do meu vestido. Eu pensava que submissão era amor, que concordar com tudo era o papel de uma mulher cristã. O casamento foi lindo, uma cerimônia repleta de flores, elogios e lágrimas. Eu estava deslumbrada. Vestido branco, véu longo, a igreja lotada. Todos os olhares estavam voltados para nós. E ele parecia perfeito. Sorriu, orou por mim, chorou no altar. Era o homem dos meus sonhos, o marido que toda mulher devota desejaria. Os primeiros meses foram doces. Dediquei-me completamente a ele. Acordava cedo, preparava o café, separava seus ternos, participava das missas com ele. Ele me chamava de minha rainha e me elogiava na frente de todos. Era difícil não me sentir especial, mas o que ninguém viu foi o que estava acontecendo atrás da nossa porta da frente. No início, eram apenas exigências sutis. Ela dizia que eu usava muita maquiagem, que mulheres de Deus deveriam ser discretas. Depois, começou a criticar meu tom de voz, dizendo que eu falava demais. Logo em seguida, estava me enlouquecendo com a minha família, dizendo que certas pessoas não eram edificantes e que era melhor manter distância. E eu obedeci. Não por medo, ainda não, mas porque eu acreditava que era amor, fervor espiritual. Cláudio continuou a crescer dentro da igreja. Foi ordenado presbítero e tornou-se o braço direito do pastor. Todos confiavam nele. Era o primeiro a chegar e o último a sair dos cultos. Organizava retiros, aconselhava casais e orava pelos jovens. Acolhia as pessoas em sua casa, liderava estudos bíblicos na sala de estar e sorria para todos. E eu estava lá, com meu sorriso ensaiado, em minhas roupas modestas, com o coração à mostra. Aos poucos, a sensação de viver um casamento perfeito começou a desaparecer. Mas como eu poderia dizer isso a alguém quando todos me diziam o contrário? Você é tão abençoada, Ana Cecília, diziam. Seu marido é um exemplo. Você é uma inspiração para o ministério. Eu ouvia tudo isso e só conseguia pensar: será que o problema sou eu? Será que minha fé é fraca? Será que não sou uma boa esposa? Mas foi assim que ele me manteve calada. Ele me fez sentir que se algo estivesse errado, a culpa era minha. E como ele era tão respeitado, tão admirado, eu comecei a acreditar nisso. Nossa vida em comunidade era intensa. Participávamos de reuniões, encontros de liderança e cultos em domicílio. Aprendi a sorrir, mesmo quando meu coração estava partido. Aprendi a repetir as frases que ele queria que eu dissesse. Quando as pessoas perguntavam como estava meu casamento, eu respondia: somos um em Cristo. E por dentro minhas lágrimas diminuíam. Com o tempo, minha individualidade foi se desvanecendo. Tudo girava em torno dele.
Seu ministério, sua pregação, seus planos. Eu era apenas o apoio invisível, a sombra que caminhava atrás do líder, a mulher que rezava, jejuava e permanecia em silêncio. Deixei de ser Ana Cecília. Eu era a esposa do ancião Cláudio. E isso, na cabeça dele, bastava. Mas o mais cruel é que eu ainda acreditava que eles me amavam, que a aspereza deles era afeto, que a maneira como me corrigiam era preocupação, que o ciúme deles, disfarçado de fervor, era proteção. Quando você é moldado por uma religião que confunde submissão com apagamento, você não percebe o quanto está perdendo. Um dia você acorda e não se reconhece mais. Aos olhos de todos, Cláudio era irrepreensível. As pessoas o consultavam antes de tomar decisões, pediam seus conselhos sobre casamento e o chamavam de homem de Deus. Era comum ouvir: se eu algum dia for metade tão bom quanto Cláudio, ficarei satisfeito. E cada vez que alguém dizia isso, uma parte de mim morria por dentro. Porque ninguém via o que eu via. Ninguém sentia o que eu sentia. E eu não podia contar a eles. Não havia jeito. Eu tinha medo de que ninguém acreditasse em mim. Ou pior, que dissessem que eu estava desonrando um servo do Senhor. E assim eu vivi, ou sobrevivi. Um dia de cada vez, esperando que as coisas mudassem, rezando para que Deus operasse um milagre, convencendo-me de que era apenas uma fase, que todo casamento tem suas dificuldades e que meu papel era me manter forte. Mas a verdade é que aquilo nunca foi amor. E um dia, finalmente, eu percebi. Não sei exatamente quando tudo começou a mudar. Talvez sempre tenha sido assim e eu simplesmente não tenha percebido. Mas houve um momento em que começaram a aparecer rachaduras, pequenas e silenciosas, como rachaduras em uma parede que, pouco a pouco, está desmoronando completamente. E mesmo quando o chão começou a tremer, eu continuava pensando que eram apenas ventos mais fortes, que tudo voltaria ao normal, que era só uma fase. Mas não era. Os primeiros sinais foram quase imperceptíveis. Coisas bobas que imediatamente relevávamos, tentávamos entender e achávamos difícil de aceitar. Lembro-me da primeira vez que ele chegou em casa mais tarde do que o habitual. Era quarta-feira, noite de missa. Ele sempre chegava em casa no máximo às 22h02, mas naquele dia já passava da meia-noite. Quando entrou, não se desculpou nem explicou nada. Simplesmente tirou o paletó e disse: "Tive que resolver algumas coisas com o padre." Tentei perguntar o que tinha acontecido, mas ele respondeu secamente, com aquele olhar que eu começava a entender como um aviso: "Não insista." Não consegui dormir naquela noite. Não era ciúme, mas inquietação. Algo dentro de mim dizia que a ausência dele era mais profunda do que ele estava disposto a admitir. Mas como eu poderia discordar de um homem que todos consideravam honesto? Como eu poderia duvidar de alguém que no domingo anterior havia pregado sobre honestidade e compromisso no altar da igreja? Com o passar dos meses, esses momentos começaram a se repetir. Atrasos, desculpas vagas, encontros repentinos com outros membros da igreja que eu não conhecia. E, ao mesmo tempo, a distância entre nós aumentava. Não apenas física, mas emocional. Era como se, pouco a pouco, ele estivesse eliminando qualquer vestígio de intimidade que ainda existisse entre nós. As orações que costumávamos fazer juntos se tornaram monólogos. Ele orava sozinho e apenas para si mesmo. Os carinhos, os gestos afetuosos, o olhar que antes me fazia acreditar que eu era a escolhida. Tudo isso desapareceu. E eu comecei a me calar. Porque era mais fácil fingir que não via do que encarar o que talvez eu não estivesse pronta para aceitar. Mas quanto mais ele se fechava em si mesmo, mais irritado ficava comigo. Até perguntas simples o deixavam desconfortável. Se eu perguntasse para onde ele ia, ele respondia com desdém. "Desde quando você precisa saber de tudo?" dizia. E eu me sentia envergonhada. Me encolhia por dentro. Me sentia como uma menininha pedindo permissão. E isso me deixava doente.
porque eu sabia que algo estava errado, mas não tinha provas. E sem provas, eu achava que a culpa era minha. Comecei também a notar como ele se contradizia. Às vezes dizia que ia a uma reunião com os irmãos, mas depois, sem querer, dizia que estava com um colega de trabalho. Um dia, disse que passou a tarde nas montanhas rezando, mas voltou com as roupas impecavelmente limpas e os sapatos sem nenhum brilho. Eram pequenos detalhes, mas para alguém que convive com ele todos os dias, são como gritos. E eu ouvia esses gritos todos os dias, no meu silêncio. Em outra ocasião, recebi um telefonema de uma irmã da igreja. Ela queria me agradecer pela ajuda que Cláudio havia dado ao filho dela com um problema jurídico. Fiquei surpresa. Não porque ele tivesse me ajudado, ele sempre parecia prestativo, mas porque ele nunca havia me contado nada sobre isso. E quando contei a ele sobre o telefonema, ele me olhou sério e disse: "Você está bisbilhotando a minha vida, Ana Cecília?" Aquilo me feriu profundamente. Não conseguia mais fazer perguntas. Não conseguia participar de nada. Eu não era esposa. Eu era espectadora. E foi aí que o medo começou a aparecer. Um medo que eu não conseguia explicar. Não era medo de apanhar, porque Cláudio nunca me bateu. Mas era um medo mais profundo, psicológico, como se qualquer palavra errada pudesse desencadear algo. Medo de provocar, de desafiar. Comecei a medir o que dizia, ensaiando cada frase antes de pronunciá-la. Comecei a observar seu tom de voz, para saber se o dia seria calmo ou tenso. Havia dias em que ele acordava quieto, com os olhos fundos, e eu já sabia. Não era dia para pedir nada, não era dia para dizer nada. Era dia para passar despercebida. Naquele momento, eu já sentia que minha casa não era mais um lar. Era um lugar de tensão. E ele continuava a ganhar popularidade na igreja. Mais prestígio, mais elogios. Era convidado para pregar em outras congregações. Recebia ligações de pastores de outras cidades. E eu o via sair tão elegante, com uma Bíblia debaixo do braço, usando um perfume forte, falando com voz firme, e sentia um nó no estômago. Um desconforto que me acompanhava o dia todo. Comecei a me perguntar se estava ficando louca, se minha mente estava me pregando peças. Rezei todos os dias pedindo a Deus clareza. Senhor, mostre-me o que não estou vendo. Mas ao mesmo tempo rezei. Mas se for doer demais, proteja-me também. E talvez tenha sido essa mistura de medo e fé que me fez demorar tanto para agir. Eu ainda queria acreditar. Ainda pensava que era só uma fase, que talvez ele estivesse cansado, sobrecarregado, sob pressão. Eu não entendia. Mas toda vez que eu tentava me aproximar, era recebida com frieza, irritação e desprezo. Se eu tentasse conversar, ele dizia que eu era emocionalmente desequilibrada. Se eu chorasse, ele dizia que eu precisava buscar mais a Deus. Se eu permanecesse em silêncio, ele me chamava de ingrata. Nada do que eu fazia era suficiente. E foi naquele momento que comecei a sentir um vazio que nunca havia sentido antes. Não era apenas solidão. Era abandono dentro da comunidade. Era estar casada e, ao mesmo tempo, completamente sozinha. Eu o olhava e sentia como se estivesse ao lado de um estranho. Um estranho que sabia exatamente o que dizer na frente dos outros, mas que era frio como gelo em casa. Lembro-me de um domingo em particular. Estávamos saindo da igreja quando uma irmã nos parou na porta e disse: "Vocês são um casal tão abençoado. É tão bonito ver vocês. Tanta harmonia, tanto respeito." Eu sorri. Por fora. Por dentro só Deus sabe. Naquele mesmo dia em casa, ele me ignorou durante todo o almoço. Reclamou da comida, trancou-se no quarto e saiu no final da tarde sem dizer para onde ia. E eu, sentada à mesa, olhando para aquela comida ainda quente, entendi de uma vez por todas que eu não era casada com um homem. Eu vivia uma fachada. Mas mesmo assim, não me atrevia a falar com ninguém. Sabia que, sem provas, eu seria a louca, a ingrata, a insatisfeita.
Ninguém acreditaria que aquele homem tão admirado, tão respeitado, pudesse estar me destruindo lentamente por dentro. E foi por isso que me mantive em silêncio, porque no fundo eu ainda alimentava a esperança de que ele voltasse a ser o homem que me cativara no início. Eu não sabia que o que estava por vir era muito além do que meu coração podia suportar. Há algo que ninguém nos ensina quando nos casamos. Como encarar o dia em que começamos a desconfiar da pessoa que jurou nos amar? Lembro-me exatamente do momento em que tudo começou a fazer sentido. Não foi um escândalo, nem uma revelação cinematográfica. Foi um gesto. Um pequeno detalhe, mas que me arrepiou. Estávamos jantando e o celular dele tocou. Ele atendeu rapidamente, saiu para o corredor e falou em voz baixa, quase num sussurro. Quando voltou para a mesa, perguntei quem era. Ele me olhou secamente e disse: "Assuntos da igreja, não é da sua conta." Ali não disse nada. Continuei comendo com o coração acelerado, os pensamentos me consumindo. Não era apenas o tom de voz dela. Era o jeito como segurava o celular, como se fosse um segredo. Era o olhar inquieto, as respostas curtas, os sumiços cada vez mais longos. E foi naquele dia que comecei pela primeira vez a pensar. Existe outra mulher. Mas pensar é uma coisa, admitir é outra. Principalmente quando se trata do homem com quem você construiu uma vida, aquele com quem você rezou, sonhou e chorou. A ideia de traição doeu mais do que qualquer agressão física, porque eu me entreguei completamente a ele, sacrifiquei partes de mim para me encaixar no que ele queria. E mesmo assim não pareceu suficiente. Comecei a observar, silenciosamente. Não tinha a intenção de bisbilhotar, mas a dúvida já estava lá. E uma mulher que vive na dúvida muda. Cada gesto dela passou a ser analisado, cada desculpa, cada ausência. Comecei a notar que ela tinha 2 celulares. Um antigo, que ela dizia usar apenas para contatos da igreja. Mas então, por que ela sempre escondia esse segundo aparelho na gaveta trancada do criado mudo? Comecei a perceber que ela tinha cartões que eu nunca tinha visto. Que ela sacava dinheiro sem dizer para onde ia, que fazia compras sem dar explicações. Certa noite, ele chegou em casa usando um perfume diferente. Era suave, doce, feminino. Não era o meu. Ele nunca o tinha usado. Quando mencionei isso, ele disse: "Ele deve ter ido no carro da irmã Célia. Pegou carona." Tentei sorrir, mas por dentro eu estava desmoronando. A irmã Célia era uma mulher mais velha, casada, e não tinha nenhuma ligação com ele. E mesmo que isso fosse verdade, algo dentro de mim me dizia que não era. E foi aí que comecei a juntar as peças. Recibos escondidos, ligações rejeitadas, boatos na igreja que eu havia ignorado. Um dia ele saiu, dizendo que ia visitar um irmão doente. Senti-me inquieta. 2 horas depois, decidi ligar para ele. Ele não atendeu. Liguei de novo. Nada. Quando ele voltou, disse que o irmão não estava se sentindo bem e que não queria falar ao telefone. Mas seus olhos pareciam estranhos. E sua camisa, amassada, com uma mancha de batom claro na gola. Quando perguntei o que havia acontecido, ele explodiu. Me chamou de doente, ciumenta, paranoica. Disse que o diabo estava me usando para destruir seu ministério e eu pedi desculpas. Sim, eu pedi desculpas, porque é assim que é viver com um manipulador. Começamos a achar que merecemos ser ignorados, que estamos exagerando, que somos loucos. E ele sabia fazer isso perfeitamente. Toda vez que eu tentava falar, ele distorcia tudo. Me fazia parecer insignificante e desequilibrada. E me culpava por tudo. Mas eu não parei de investigar. Não conseguia dormir em paz sem entender o que estava acontecendo. Um dia, esperei até ele sair e peguei o celular que ele escondia. Eu tremia da cabeça aos pés. Meu coração batia forte no peito. E o que eu encontrei foi como uma facada no coração. Havia mensagens, muitas delas,
com uma garota da igreja vizinha. Eram trocas de carinho, elogios, fotos, coisas que ele nunca mais me disse, nunca mais me enviou. Mensagens trocadas durante os cultos, durante as vigílias. Palavras doces que ele nunca mais me disse. Meu mundo desmoronou. Sentei-me no chão, telefone na mão, lendo tudo em silêncio. E o mais cruel é que eu não chorei. Sabe quando a dor é tão profunda que nem uma lágrima consegue escapar? Era assim. Fiquei ali parada, paralisada, encarando a tela, vendo a confirmação do que eu vinha sentindo há tanto tempo, mas que meu coração se recusava a aceitar. Quando ele voltou, coloquei o telefone sobre a mesa e esperei. Ele viu e empalideceu, mas não explicou nada. Não se desculpou, apenas me encarou e disse: "Você não tinha esse direito." Sem palavras, eu simplesmente respondi: "E você tinha?" Ele saiu de casa naquela noite e só voltou no dia seguinte. Quando voltou, trouxe flores. Sim, flores. Disse que tinha sido um engano, que estava confuso, que a culpa era minha por não ter cuidado melhor dele, por ter ido embora. Ouvi tudo em silêncio, porque eu não era mais a mesma. A Ana Cecília, que ele tinha deixado na noite anterior, estava morta. A que ficou em seu lugar era uma mulher destruída, mas desperta. Algo dentro de mim tinha mudado para sempre, mas a traição não foi apenas com outra mulher. Foi com a nossa casa, com os votos que fizemos, com a fé que ele fingia professar. E mais, havia dinheiro envolvido, dinheiro que sumiu da conta, doações que ele pediu na igreja e que nunca chegaram aos seus destinatários. Descobri 1 mês depois que ele havia usado o nome da nossa casa para fazer um empréstimo. Ele assinou como único fiador. E quando o questionei, ele disse: "Eu sou o chefe da família. Tenho esse direito." Eu queria gritar, mas não encontrava as palavras. Queria contar para alguém, mas não sabia em quem confiar. Afinal, ele era o homem de Deus. E o abuso emocional só piorou. Ele me ignorou por dias. Passou por mim como se eu fosse invisível. Disse que Deus o havia abandonado por minha causa, que eu era um fardo, que eu estava atrapalhando. Comecei a ter crises de ansiedade, tonturas. Queria desaparecer. Um domingo, desmaiei no banheiro da igreja. Uma irmã me ajudou. E ele? Disse que tudo era drama, que eu queria chamar a atenção, que eu estava tentando desmoralizá-lo. Mas mesmo assim, permaneci em silêncio, porque o medo era maior do que tudo. Medo do julgamento, medo da solidão, medo da vergonha, medo de que ninguém acreditasse em mim. E, acima de tudo, medo de aceitar que passei a vida inteira com um homem que nunca conheci de verdade. Então fiquei em silêncio, mas continuei observando. Eu não queria vingança. Eu queria respostas. Queria entender como ele conseguia viver 2 vidas. Como ele conseguia pregar sobre fidelidade e, no mesmo dia, estar na cama com outra mulher. Como ele conseguia proclamar sua santidade e, ao mesmo tempo, manipular a todos com uma frieza que me dava arrepios. E a verdade é que ele era um mestre nisso. Cláudio não era apenas um mentiroso, ele era convincente. Sabia o que dizer, como olhar, como chorar. Eu o vi fingir lágrimas em frente à igreja. Lágrimas que eu nunca tinha visto com meus próprios olhos. E mesmo com tudo o que descobri, eu ainda não sabia o que fazer. Porque quando a mentira é grande demais, nos sentimos pequenos demais para encará-la. E era assim que eu me sentia. Pequena, frágil, enganada. Mas no fundo, algo dentro de mim começou a despertar. Um sussurro de coragem, um desejo pela verdade, um grito abafado que começou a se formar. E foi aí que as coisas começaram a tomar um rumo que nem ele conseguia controlar. Depois daquela noite em que ela saiu sem dizer para onde ia e voltou como se nada tivesse acontecido, eu soube. Não podia mais viver naquela ilusão. E embora ainda não tivesse forças para encarar o mundo com essa verdade, por dentro, a guerra já havia começado. O que eu não esperava
era que a igreja, que sempre fora meu refúgio, meu lugar de consolo espiritual, também escondesse coisas que me fariam questionar todas as minhas crenças. Os dias seguintes foram silenciosos. Ele evitava contato, passando a maior parte do tempo fora. Quando estava em casa, trancava-se no quarto, sempre com o celular na mão, às vezes mandando mensagens, às vezes fazendo ligações rápidas, quase sussurrando, e quando me via observando-o, dizia: "Você precisa de oração, Ana Cecília. Seu espírito está perturbado." Eu o ouvia e mordia o lábio para não explodir, porque ele sabia. Sabia que por anos minha fé tinha sido meu pilar, e agora ele a estava usando contra mim. Estava usando Deus como argumento, como escudo, como desculpa para se esconder. E foi aí que comecei a suspeitar de algo ainda mais sério. Porque um homem que mente para passar esposa, que esconde dinheiro, que trai às escondidas, esse homem pode estar escondendo muito mais do que se imagina. E se ele fez isso comigo, quem pode garantir que ele não faria o mesmo com a própria igreja? Minha mente começou a divagar sobre situações com as quais eu não havia me conectado anteriormente. Pequenos comentários de freiras dizendo que ele havia oferecido ajuda financeira, mas o dinheiro nunca chegou. Moças que, depois de conversarem com ele, misteriosamente se distanciaram. Um caso em particular me chamou a atenção. Uma adolescente da igreja, que frequentava a casa paroquial regularmente, de repente parou de ir aos cultos. Sua mãe tentou falar comigo uma vez, mas Cláudio apareceu imediatamente e encerrou a conversa abruptamente com uma autoridade que silenciou qualquer tentativa posterior. E foi aí que decidi começar a olhar para a igreja com outros olhos. Continuei frequentando os cultos, mas agora permanecia em silêncio. Não participava das orações, não subia ao púlpito, evitava conversas. E foi então que percebi que algumas pessoas também começaram a me evitar. As irmãs que costumavam me abraçar agora apenas acenavam de longe. Os irmãos que costumavam me elogiar por ser um exemplo de esposa cristã, agora desviavam o olhar. Era como se alguém estivesse falando algo sobre mim, pelas minhas costas. Cláudio, por outro lado, estava cada vez mais presente, mais alegre e envolvido em tudo. Ele pregava com entusiasmo, liderava estudos durante a semana e foi convidado a integrar o conselho regional. E isso me magoava, porque eu sabia a verdade. Eu sabia como ele era em casa. Eu sabia o que ele estava fazendo com as nossas vidas, com a nossa história. E ver aquelas pessoas o admirando doía como uma facada no peito. Comecei a procurar documentos, recibos, faturas e extratos. Descobri transferências para nomes que não reconheci. Uma delas me chamou a atenção. Era o nome de uma mulher que, ao procurá-la nas redes sociais, descobri que pertencia a outra congregação. Ela era jovem, solteira e morava sozinha. Quando confrontei Cláudio, ele me disse que era uma doação para uma irmã necessitada, mas não estava registrada nas contas da igreja. E quando fui falar com o tesoureiro da congregação, ele simplesmente respondeu, constrangido: "O Elder Cláudio é o único responsável pelas atividades de caridade." E então percebi que eu não era apenas um líder. Ele era intocável. Aos poucos, fui reunindo pequenas evidências. Não o suficiente para escandalizar a igreja, mas o bastante para entender que o problema era muito mais profundo do que eu imaginava. Porque não se tratava apenas de infidelidade conjugal. Era quebra de confiança. Era manipulação espiritual. Era peculato. Era uma rede de poder construída em nome de Deus. E quanto mais eu descobria, mais assustada eu ficava. Porque parecia que havia olhos em todos os lugares. Um dia, sem querer, deixei uma pasta com documentos sobre a mesa da cozinha. Quando voltei, a pasta tinha sumido. Perguntei a ela sobre isso. Ela simplesmente disse: "É melhor você parar de bisbilhotar onde não deve, Ana Cecília. Deus castiga quem se mete com os seus escolhidos." E isso me deu arrepios, porque percebi que ele já sabia que eu sabia. Foi então que uma irmã mais velha, a senhora Neide, se aproximou de mim ao final de uma missa.
Ela me chamou de lado e disse, com lágrimas nos olhos: Filha, você não está sozinha. Eu passei por algo parecido. Sei o que você está passando. Se precisar de mim, venha falar comigo. Eu não consegui responder. Apenas assenti com a cabeça, porque naquele momento, sentir que alguém entendia minha dor já era demais para mim. Mas aquela conversa me deu algo que eu não tinha há muito tempo: esperança e coragem. Tive a coragem de investigar mais a fundo, de entender até onde Cláudio tinha ido com essa farsa. Comecei a anotar tudo: datas, valores, nomes. Fiz cópias de documentos, fotografei os extratos. Escondi tudo do lado de fora da casa. Eu sabia que, se ele descobrisse, poderia me fazer mal. Por fora, ele parecia calmo, mas por dentro havia uma raiva silenciosa que sempre me assustava. Eu tinha visto essa raiva explodir uma vez, anos antes, quando ele quebrou um copo na parede do quarto depois de uma discussão. Ele nunca me bateu, mas a violência estava lá, à espreita. Enquanto isso, ele continuava a receber elogios. Na igreja, diziam que ele era um homem de visão, que onde quer que ele tocasse, as coisas prosperavam. Mas ninguém questionava o que acontecia nos bastidores. Ninguém via o que era feito com o dinheiro da congregação. Ninguém perguntava sobre os projetos que nunca se concretizaram. E comecei a entender que a igreja, quer quisesse ou não, fazia parte dessa rede. Não porque fossem todos maus, mas porque muitos preferem fechar os olhos a encarar a verdade, especialmente quando a verdade ameaça derrubar o pedestal em que colocaram alguém. E a verdade é que naquele instante eu estava prestes a gritar. Era uma manhã de sábado quando tudo explodiu. Ainda me lembro do cheiro de café, da porta batendo, do grasnar insistente de um pássaro do lado de fora da janela. Era apenas um dia comum, ou assim parecia. Mas meu coração, que havia perdido a paz, palpitava de inquietação desde o momento em que abri os olhos. Cláudio tinha saído cedo, como de costume. Disse que ia a uma reunião de planejamento da liderança regional. E, mais uma vez, saiu sem olhar para mim, como se eu fosse apenas mais um móvel na casa. Mas naquele dia, algo dentro de mim me disse: siga-o. A frase não surgiu do nada. Veio do meu peito, uma força que eu nem sabia que possuía. Eu não tinha plano, nem coragem, nem mesmo um motivo forte o suficiente para ir atrás dele depois de anos engolindo tudo o que eu sabia. Mas algo me dizia que o tempo do silêncio havia acabado. Peguei minha bolsa, joguei um casaco por cima do vestido e saí, com o coração disparado. Acenei para um táxi e perguntei se podia seguir seu SUV branco. O motorista não me perguntou nada. Simplesmente olhou pelo retrovisor e concordou. Cláudio dirigiu por cerca de 25 minutos até um bairro remoto, onde havia apenas casas pequenas, estradas de terra e poucas pessoas nas calçadas. Ele estacionou em frente a uma casa simples, com um portão azul claro e cortinas floridas nas janelas. Saiu do carro, olhou em volta e entrou. O portão fechou-se lentamente, como se para abafar o barulho. Pedi ao motorista que esperasse. O tempo pareceu parar. Os segundos eram como lâminas lentas cortando minha pele. Depois de quase 40 minutos, uma mulher saiu da casa. Jovem, com os cabelos soltos, vestindo um vestido justo e segurando o celular. Ela riu enquanto olhava para trás. E segundos depois, ele apareceu, sem camisa, relaxado, sorrindo. Ali, meu mundo desmoronou. Eu não chorei. Nem sequer gritei. Apenas senti um gosto amargo subir pela minha garganta. Era o fim de todas as dúvidas. A confirmação daquilo que minha alma vinha gritando há meses. Pedi ao taxista que fosse embora. Voltei para casa em silêncio. Entrei, fechei a porta e desabei no chão da sala. Sozinha. Na mesma casa onde construí uma vida, sonhei, chorei, rezei. E onde agora me despedacei como uma boneca quebrada. Ele voltou no final da tarde como se nada tivesse acontecido. Tirou os sapatos, ligou a TV
e perguntou o que havia para o jantar. Levantei-me, fui até ele e perguntei: "Você estava com ela?" Ele não respondeu. Apenas me olhou com desprezo, como quem olha para um inseto, e disse: "Você está louco?" Repeti: "Você estava com ela, Cláudio? Com a garota da casa da Porta Azul?" Ele congelou. Por um segundo vi terror em seus olhos. Não era medo de mim, era medo de perder o controle. E então, como um animal ferido, ele explodiu. "Quem te deu esse direito, Ana Cecília? Quem você pensa que é para cuidar de um homem de Deus? Você está com inveja, frustrada e cheia de ressentimento. Eu só não vou te abandonar porque sei que você não consegue sobreviver sem mim. Você precisa da minha imagem. Se eu te abandonar, você será apenas uma mulher amargurada, sozinha e ignorada por todos. Ninguém vai acreditar em você. Eu sou o ancião Cláudio. E você não passa de uma sombra." Cada palavra era um soco, um corte, uma sentença. Mas sabe o que doeu mais? Perceber que ele realmente acreditava nisso. Ele acreditava que eu era fraca, que ninguém me ouviria, que ele poderia continuar com sua vida dupla e que eu seria apenas um pano de fundo, a esposa obediente e invisível como sempre fui. Mas eu estava enganado. Naquela noite, não dormi, não comi, não chorei. Sentei-me na beira da cama, olhando fixamente para o nada, relembrando tudo. Os primeiros dias do nosso casamento, minha devoção, o esforço que fiz para me encaixar no mundo dele. E percebi que, afinal, eu era casada com uma figura, um homem que havia forjado uma identidade de servo para esconder seu verdadeiro eu, frio, manipulador, cruel. E foi no dia seguinte que tomei a minha primeira atitude. Fui à casa da irmã Neide, que havia me oferecido ajuda semanas antes. Sentei-me em seu sofá, bebi um copo d'água com as mãos trêmulas e contei-lhe tudo. Pela primeira vez, desabafei. Cada traição, cada abuso, cada silêncio imposto. Ela ouviu em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, ela me abraçou e disse: "Filha, isto não é casamento, isto é prisão." E ali, pela primeira vez em anos, senti que não estava sozinha. Ela me levou a um grupo de apoio formado por mulheres que haviam passado por situações semelhantes. Não eram muitas, mas cada uma carregava sua dor com dignidade. Lá, ouvi histórias que me fizeram entender que o que eu estava vivenciando não era uma exceção. Era mais comum do que as pessoas imaginam. O tipo de violência que não deixa marcas visíveis, mas corrói por dentro. Opressão disfarçada de religiosidade. Manipulação escondida sob a aparência de fé. Enquanto isso, Cláudio continuou com a vida dele. Mas ele percebeu minha mudança. Eu não abaixava mais a cabeça. Não reagia mais por medo. Comecei a dizer não. Recusei-me a participar de eventos com ele. Evitei-o nos cultos. E quanto mais eu me distanciava, mais ele tentava me alcançar. Ele chegou a dizer na frente dos outros membros que eu estava passando por provações espirituais. Inventou a ideia de que eu havia sido diagnosticada com depressão grave e que eles deveriam orar por mim. Mas o que ele não sabia era que eu estava me preparando para isso. Reuni provas, extratos bancários, mensagens, nomes. Gravei conversas e preparei tudo com cuidado, porque sabia que confrontá-lo seria como tocar num altar sagrado, porque para muitos a imagem dele era intocável e para eles eu era apenas a esposa que foi embora. Até que chegou o dia da reunião da liderança. A igreja convocou todas as figuras-chave para uma reunião de avaliação do projeto. Cláudio era um dos responsáveis pela apresentação. Mas antes que ele começasse a falar, levantei a mão. Pedi a palavra. O pastor sênior hesitou. Todos se voltaram para mim. Alguns cochicharam, mas ele concordou. E quando me levantei, senti minhas pernas tremerem. Mas minha voz saiu firme. Não gritei, não dramatizei. Simplesmente contei a verdade, calmamente, com dor, mas com clareza. Contei a ele sobre as traições, o desfalque, os documentos.
Distribuí cópias aos presentes. Seu rosto mudou, pálido, paralisado, sem palavras. Pela primeira vez ele ficou sem palavras. E o silêncio que preencheu a sala foi o mais impactante de todos. Mas essa não foi a parte mais difícil. O que veio a seguir seria ainda mais devastador. Pensei que depois daquele dia, tudo mudaria. Que o mundo finalmente veria o homem por trás da máscara. Que a verdade, por mais dolorosa que fosse, traria algum alívio. Mas não foi assim. Depois que me levantei naquela reunião e expus tudo, as traições, o desfalque, as manipulações, um silêncio constrangedor pairou sobre a sala. 1 ou 2 pastores seniores tentaram amenizar a tensão com frases tímidas como "vamos investigar" ou "precisamos orar antes de tomar qualquer decisão". Mas a maioria evitou até mesmo olhar nos meus olhos. E Cláudio, sentado num canto com a pasta no colo e o rosto pálido como papel velho, simplesmente permaneceu em silêncio. Não respondeu. Não negou. Não reagiu. E foi aí que percebi algo ainda mais cruel. Ele não precisava se defender, porque sabia que eu, ali sozinha, já estava perdendo. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou, mas não como verdade, e sim como fofoca. A versão que chegou aos ouvidos dos membros da igreja foi diferente. Eles me retrataram como uma mulher instável, emocionalmente desequilibrada, consumida pelo ciúme, ansiosa por vingar um casamento em crise. Alguns disseram que eu tinha ciúmes da liderança dele, que eu não suportava ver meu marido crescer no ministério enquanto eu definhava espiritualmente. Outros sugeriram que eu estava possuída. Sim, as palavras exatas de uma irmã do grupo de oração. O diabo se levanta na casa para destruir o altar. Eu ouvi, com meus próprios ouvidos. Eu estava caminhando pelo corredor da igreja, quando ouvi 2 mulheres cochichando atrás de mim. Parei, respirei fundo, não me virei. Mas meu peito queimava. Era como se eu tivesse levado um tapa silencioso. No culto seguinte, quando entrei no templo pela primeira vez em quase 30 anos, ninguém me cumprimentou. Ninguém. Era como se eu fosse invisível, como se alguém tivesse colocado um selo na minha testa, rebelde, mentirosa, perigosa. As mesmas irmãs que me procuravam para pedir conselhos sobre seus casamentos agora me desviavam o olhar. Os jovens para quem eu ajudava a organizar eventos também me desviavam o olhar. Até as crianças, que sempre corriam para mim, pareciam mais distantes. Uma mãe chegou a segurar o braço do filho quando ele veio me abraçar. E isso foi o golpe mais duro. Naquela noite, fui para casa e fiquei sentada no sofá por horas. Não comi, não bebi, não chorei. Apenas fiquei olhando para a parede, tentando entender como a verdade podia doer mais do que uma mentira. Eu esperava que, ao contar a verdade, ao me abrir completamente, encontraria conforto. Em vez disso, encontrei julgamento. Porque, no fundo, a igreja em que eu havia estado por tanto tempo não estava preparada para ouvir que um de seus líderes mais respeitados era, na verdade, um abusador frio e calculista. Era mais fácil me tornar uma pecadora do que aceitar que o homem de Deus era uma fraude. Cláudio, é claro, continuou frequentando os cultos. Ele o fazia com humildade. Chegava cedo, saía mais tarde e orava com mais intensidade. Dizia que estava passando por provações e que Deus o estava forjando no fogo. Chorava durante o culto e ajoelhava-se diante do altar, com a Bíblia pressionada contra o peito. E os irmãos aplaudiam. Sim, aplaudiam sua resiliência. Vi com meus próprios olhos alguns levantarem as mãos e dizerem em voz alta: "Estamos com você, homem de Deus!" Isso me destruiu, porque eu sabia. Eu tinha provas, mas não adiantou nada. Ele sabia jogar o jogo, sabia manipular, sabia exatamente o que fazer para parecer um santo. Logo começaram a circular rumores de que eu estava me encontrando com outro homem, que eu estava me encontrando com alguém fora da igreja,
que tudo era uma tentativa de encobrir meu adultério. Uma irmã, cuja mãe doente eu havia ajudado a cuidar por meses, me mandou uma mensagem dizendo que não conseguia mais andar comigo, porque eu havia me tornado um fardo. E o pastor? O pastor me chamou para uma conversa particular. Ele disse que entendia minha dor, mas que minha exposição pública havia ferido o corpo de Cristo. Ele sugeriu que eu me afastasse por um tempo, que eu buscasse restauração no silêncio. Saí do escritório dele com as pernas tremendo. Era oficial. Eu não era mais bem-vinda. E foi assim que comecei a ser expulsa de tudo que conhecia. Minha casa era um campo de batalha, meu casamento uma mentira. E agora, minha igreja, o lugar onde me sentia segura, também era um campo minado. A diferença era que lá, os golpes vinham na forma de sorrisos falsos e orações vazias. Eu me isolei. Parei de ir à igreja, comecei a evitar meus vizinhos. Não atendia às suas ligações. Minha única companhia era a irmã Neide, que me visitava 2 vezes por semana, sempre com palavras de conforto e um bolo simples na mão. Ela me dizia que eu era forte, que Deus via tudo, que a justiça seria feita. Mas a verdade é que eu não me sentia mais forte. Era como se minha alma estivesse sendo enterrada viva. E Cláudio? Ele continuou impune. Continuou sendo chamado para pregar em outras igrejas. Continuou recebendo convites para liderar retiros e aconselhar casais. A única diferença era que agora ele usava minha queda como exemplo em seus sermões. Sim, em seus cultos, ele dizia que estava vivenciando o maior deserto de sua vida, que sua esposa, em crise espiritual, havia se rebelado contra o próprio lar. E ele usava isso para pregar sobre perdão, sobre permanecer firme mesmo quando o inimigo bate a porta. E as pessoas acreditaram. Elas sempre acreditam no que querem acreditar. Eu estava completamente sozinha, sem apoio, sem voz, apenas com a minha dor. E é neste ponto da história que muitas pessoas desistem, que muitas mulheres afundam. Algumas retornam a esta prisão por medo da solidão. Outras enlouquecem. Outras morrem por dentro. Mas eu ainda tinha uma faísca. Uma única faísca ardendo no fundo do meu peito. Algo que dizia, ainda não acabou. Dizem que todo novo começo tem um fim. E talvez seja verdade. Mas ninguém te conta o quanto esse fim dói. Ninguém te prepara para o momento em que você percebe que perdeu tudo em que acreditava. Eu não tinha mais casamento, igreja, amigos ou a confiança daqueles que um dia me admiraram. Eu era a mulher que traiu o servo de Deus com palavras, aquela que deveria ter ficado em silêncio. Aos olhos deles, eu era a esposa ingrata. Mas para mim mesma, eu era apenas um desastre, um resquício de mulher. Passei semanas trancada dentro de casa. Acordava tarde ou não dormia nada. A comida esfriava no prato. O barulho da rua me dava náuseas. O culto de domingo à noite, cujo som ecoava pela janela, era como uma lembrança cruel de tudo que eu havia perdido. Às vezes ouvia o nome dele sendo chamado no microfone, seguido de aplausos. Doía. Mas não como antes. Era uma dor mais fria, mais resignada. Uma dor que não chorava mais, apenas observava. Era um daqueles domingos tranquilos quando algo aconteceu. Eu estava deitada no sofá, olhando para o teto, quando ouvi uma batida na porta, suave. 2 vezes. Eu não queria levantar, mas algo me impelia. Abri a porta e lá estava ela, uma jovem tímida que eu não conhecia. Na mão, uma carta dobrada e uma expressão cansada. Ela simplesmente disse: "Desculpe por ter vindo, mas eu também precisava te contar o que ele fez comigo." Ela me entregou o envelope, baixou o olhar e saiu. Demorei um pouco para abrir o livro. Estava sentada na poltrona com o coração acelerado. Quando o abri e comecei a ler, tudo dentro de mim se revirou. Era uma história. Longa, dolorosa. Contava como ela conheceu Cláudio, como ele a abordou oferecendo ajuda, orações, conselhos.
e como isso evoluiu para encontros secretos, promessas de casamento, troca de mensagens, toques furtivos. Ela era apenas uma jovem da congregação vizinha, vulnerável, órfã de pai, em busca de orientação espiritual. E ele a usou. Manipulou-a. Quando ela tentou romper os laços, ele a ameaçou dizendo que ela o estava perseguindo. E ela fugiu. Afastou-se da igreja, passou meses em silêncio até ouvir a minha história. Terminei de ler e senti um nó na garganta. Não era só comigo. Não era delírio, nem exagero, nem coisa de mulher ferida. Era um padrão, uma prática. E eu sabia que, se havia uma, havia outras. Levantei-me devagar, fui até a cozinha, joguei água no rosto e, pela primeira vez em muito tempo, me olhei no espelho. Meu rosto estava machucado, meus olhos fundos. Mas havia uma firmeza no meu olhar que eu não reconhecia. Não era ódio, era determinação. Esta era a minha segunda chance. E então comecei, pouco a pouco, a construir um novo caminho. Eu saí da igreja, oficialmente. Comuniquei minha saída por escrito, sem alarde, sem longas explicações. Simplesmente disse que precisava de tempo para cuidar da minha saúde emocional. E decidi que, a partir daquele momento, a fé que eu seguiria seria a minha própria, e não mais aquela que me ensinaram a aceitar em silêncio. Fui consultar uma psicóloga, alguém neutra, alguém que não me visse como a esposa do padre Cláudio, mas como uma mulher fragilizada tentando se reconstruir. No início, eu mal conseguia falar. Sentava numa cadeira e chorava por 40 minutos, mas aos poucos as palavras foram voltando. A história começou a se desenrolar. E pela primeira vez, alguém me ouviu sem julgamentos, sem teologia, sem conselhos pré-fabricados. Simplesmente me ouviram. E isso já era muito. Comecei a frequentar um grupo de mulheres resilientes, sem vínculo com nenhuma igreja. Era um espaço seguro onde histórias como a minha podiam ser contadas sem vergonha. Lá, conheci mulheres que haviam sido abandonadas, traídas, abusadas e injustiçadas. E nenhuma delas usou palavras como arma. Elas usaram o olhar, um olhar que dizia: eu sei, eu também. E só isso já era curativo. Com o tempo, retomei minhas pequenas rotinas. Voltei a cozinhar, cuidei das plantas, caminhei pela praça. Algumas pessoas me olhavam de forma estranha. Outras atravessavam a rua. Mas também havia aquelas que paravam para sussurrar. Você foi corajosa? Uma vizinha que me ignorara por meses apareceu com um bolo de milho. Ela disse: eu não queria acreditar em você. Mas agora eu entendo. Isso me deu uma paz que nenhuma oração decorada jamais poderia proporcionar. Comecei a escrever. Primeiro, só para mim. Depois, em pequenos grupos, em encontros com mulheres. E um dia, sem planejar, compartilhei minha história em uma reunião aberta na casa da irmã Neide. Havia cerca de 20 pessoas. Pessoas de fora da igreja, pessoas comuns, pessoas sem vínculo com nenhuma igreja. E ali, naquele círculo simples, sem altar, sem púlpito, sem microfone, eu falei. Minha voz ainda estava trêmula, mas minha alma estava leve. E quando terminei, ninguém me julgou. Ninguém me questionou. Simplesmente me abraçaram, uma a uma, com lágrimas, com silêncio, com respeito. Foi então que eu entendi. Meu novo começo não seria uma explosão. Seria como uma semente, silenciosa, lenta, mas viva e real. Eu não voltei para a igreja, pelo menos não da mesma forma que antes. Encontrei outra espiritualidade, mais íntima, mais livre, mais sincera. Rezava com o rosto pressionado contra o chão do meu quarto. Falava com Deus como se fala com um amigo cansado. Não pedia nada. Apenas agradecia por ainda estar de pé e por ter sobrevivido. Financeiramente, tive que recomeçar do zero. Cláudio deixou um rombo em nossas contas. E como os bens estavam em nome dele, fiquei praticamente sem nada. Mas ganhei algo que o dinheiro não compra: minha paz. Trabalhei como costureira por um tempo.
Depois, me convidaram para dar oficinas de bordado em um centro comunitário. Lá, em meio a linhas e agulhas, ouvi histórias que se entrelaçavam com a minha. E descobri que, mesmo em meio à dor, ainda era possível tecer beleza. As noites já não eram tão longas. O silêncio já não era tão pesado. A vergonha deu lugar à serenidade. Eu tinha cicatrizes, sim, muitas. Mas eram cicatrizes limpas que já não doíam. Elas apenas me lembravam do que eu tinha sido. E me mostravam o quanto eu ainda podia ser. Meu nome não era mais apenas esposa do ancião Cláudio. Eu era Ana Cecília novamente, aquela simples moça do campo que acreditava em Deus e no amor verdadeiro. Mas agora, eu também acreditava em mim mesma. E mesmo com tudo que eu perdi, algo novo estava nascendo. Mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Mesmo com todo o silêncio que suportei, todos os olhares de soslaio, os julgamentos injustos e as portas fechadas, nunca deixei de sentir uma voz dentro de mim dizendo: você precisa dizer isso, não apenas para me libertar. Eu já havia conquistado isso em parte, mas também para que outras mulheres não tivessem que passar pelo mesmo. Porque o que fizeram comigo não foi apenas infidelidade conjugal. Foi uma tentativa de apagar minha identidade, minha voz, minha existência. E eu não podia permitir que isso acontecesse. Passei muitos dias sentada diante de uma folha de papel, tentando escrever algo significativo. Rasguei mais páginas do que consigo contar. Cada vez que tentava expressar minha dor em palavras, minha garganta se fechava. Mas então pensei, e se eu dissesse tudo isso como se estivesse falando com alguém que precisa ouvir agora? Foi assim que nasceu a minha mensagem. Se você está ouvindo ou lendo minha história e sente que ela se assemelha à sua, quero que saiba, você não está louco, ah. Você não está exagerando. Você não está sozinho, ah. Ninguém tem o direito de apagar a sua luz, de usar Deus como desculpa para controlá-lo, ah. De fazer você acreditar que é inferior, menos santo, ah, menos digno, ah. Fui silenciada por tempo demais. Me ensinaram que uma mulher virtuosa é aquela que sofre em silêncio, que uma boa esposa é aquela que reza enquanto é espancada, mesmo que apenas interiormente. Mas essa não é a fé que liberta. Isso é prisão. E Jesus não veio para aprisionar ninguém. Ele veio para restaurar. Hoje consigo olhar para tudo com um tipo diferente de dor. Uma dor madura. Uma dor que já não grita. Ela simplesmente observa. Ela simplesmente ensina. Sei que muitos que me apontaram o dedo ainda acham que exagerei, que ataquei um homem de Deus, que eu deveria ter resolvido tudo em casa. E é por isso que preciso dizer o que vou dizer, com outras palavras. O abuso não se resolve com orações silenciosas. Uma alma ferida não pode ser curada por um jejum aparente. E não se protege um ministério pisoteando a dignidade de uma mulher. Cláudio me traiu de todas as maneiras imagináveis. E não estou falando apenas de infidelidade física. Ele traiu a fé que dizia professar. Traiu os votos que fez no altar. Traiu a mim, os fiéis que o admiravam, a própria consciência. Mas o pior de tudo, ele me traiu com a Bíblia na mão, usando versículos como algemas, usando Deus me revelou como uma frase, usando seja submissa como uma mordaça. E eu sei que não fui o único. Se você está ouvindo isso agora com o coração acelerado, talvez não esteja sozinho. Por isso decidi me manifestar. Porque por trás de cada mulher silenciosa num banco de igreja, pode haver uma Ana Cecília à espera de coragem. À espera de um sinal de que não está errada em sentir que algo está errado. Minha mensagem para você é do outro lado, talvez se escondendo, talvez com medo, talvez tentando se convencer de que é apenas uma fase. É simples. Se dói, não é por vontade de Deus. Se isso te faz sentir menos, não é amor. Se você precisa mentir para proteger alguém, então essa pessoa não merece estar ao seu lado. Levei mais de 30 anos para entender isso, para aceitar. E quando aceitei, me vi sozinho. Mas estar sozinho com a verdade
É muito melhor do que estar cercado de mentiras. Eu não sou perfeito. Cometi erros, acreditei demais, ignorei minha própria dor. Mas não carrego a culpa. Carrego cicatrizes. E elas me lembram que lutei, que me levantei, que recomecei. O que fizeram comigo me despedaçou por dentro. Durante meses achei que não sobreviveria. Achei que enlouqueceria, que acabaria num hospital ou pior. Mas Deus não me abandonou. Ele ficou em silêncio por um tempo, e esse silêncio doeu mais do que qualquer coisa. Mas eu entendi que às vezes ele fica em silêncio porque está esperando que ouçamos a nossa própria voz. E quando finalmente ouvi a minha, tudo mudou. Não foi fácil, ainda não é. Há dias em que o medo me domina. Há noites em que o passado retorna com toda a sua força. Mas hoje eu sei qual é o meu lugar. Eu sei quem eu sou. E eu sei o que mereço. Eu mereço respeito. Eu mereço a verdade. Eu mereço amor sem controle, fé sem opressão, casamento sem dor. E você também merece isso. Se você é mãe, avó, filha, irmã, amiga, seja quem for, e vive em silêncio, pensando que sua dor é invisível, deixe-me dizer, eu te vejo. Mesmo sem te conhecer, mesmo sem saber seu nome. Eu te vejo porque um dia eu fui você. E hoje, mesmo com todos os escombros, aqui estou eu, de pé, de cabeça erguida, e com o coração, pela primeira vez em muitos anos, em paz. Não acredite em ninguém que diga que você não tem valor. Não aceite que a fé seja usada para oprimi-lo. Ei, ó! E se até hoje ninguém lhe estendeu a mão, então esta história, esta voz, é a minha mão para você. Não guarde isso para si. Fale, escreva, peça ajuda, quebre o silêncio. A vergonha não é sua, não é sua culpa. Se você tiver que começar do zero, comece de novo. Se você precisar se mudar para outra cidade, mude-se. Se você tiver que desaprender tudo o que lhe disseram sobre ser mulher, então desaprenda. Mas, por favor, não continue onde eles te fazem acreditar que ser anulado é normal. Hoje, muitos ainda se lembram de mim como a mulher que destruiu o marido da igreja. Mas no espelho, vejo algo mais, a mulher que foi salva. E se há uma coisa que aprendi com tudo isso, é que o amor verdadeiro, não prende, não machuca, não ameaça, não humilha, não mente, não esconde. O amor verdadeiro cura, ilumina, protege. E quando finalmente me amei, descobri o quão longe eu estivera do amor todos esses anos. Talvez essa seja a minha missão agora. Não ser mais a esposa ideal, a irmã submissa, a mulher que reza pelos outros enquanto se consome por dentro. Talvez agora o meu papel seja dar voz a outras pessoas e mostrar que é possível recomeçar com dignidade. Mas antes de terminarmos, há algo mais que precisa ser dito. Eu não vim aqui apenas para desabafar. Esta história não foi contada apenas para causar alvoroço, ou, como se diz, para expor alguém. Já fui exposta demais. Durante anos, fui o rosto de um casamento que existia apenas nas aparências. Fui usada como um troféu por alguém que me via como parte de um ministério, não como uma mulher. Fui rotulada de louca, rebelde, ingrata. Então não quero mais estar no palco. O que eu quero agora é que esta história sirva como um espelho. Sim, espelho. Porque existe alguém lá fora, do outro lado da tela, que precisa se ver em mim, que precisa que sua dor seja validada, que precisa de coragem. E se a minha história conseguir isso para pelo menos uma mulher, já terá valido a pena, já terá tido significado. Você que me ouve talvez viva em silêncio. Talvez tente justificar o que já não é justificável. Talvez pense que sua fé o obriga a suportar tudo. Que foi isso que lhe ensinaram? Que Deus odeia o divórcio. Mas ninguém lhe disse que Deus também odeia a injustiça. Que Ele não quer suas lágrimas presas
sua alma pisoteada, seu espírito sufocado. Ele o quer inteiro, vivo, com voz, com coragem. Se em algum momento desta história você pensou, parece que ele está falando de mim, então comente aqui. Sim, escreva. Mesmo que seja apenas uma frase, um sinal, um eu entendo, um eu senti isso, porque cada comentário é como um eco. E quando uma mulher fala e outra responde, uma ponte é construída e uma ponte é salva. Se você não passou por isso, mas conhece alguém que possa estar passando por algo semelhante, compartilhe este vídeo, você não precisa dizer nada. Apenas envie. Você pode ser o incentivo que ela estava esperando. E acredite, às vezes precisamos apenas de uma história para nos lembrar que não estamos sozinhos. E se esta história te tocou, se você ficou comigo até agora, respirando fundo comigo, sentindo esta dor, esta superação, esta virada, então gostei deste vídeo. Não se trata de vaidade ou números, é porque quanto mais pessoas curtirem, mais essa mensagem chegará a quem precisa dela. O algoritmo não entende de almas, mas entende de comprometimento. Então, se você quiser ajudar, deixe seu like agora. E mais do que isso, inscreva-se neste canal, porque aqui toda semana você encontrará histórias como esta. Reais, sem retoques, imperfeitas, apenas a verdade. Verdades de mulheres traídas, silenciadas, abandonadas, mas que ainda assim se mantêm fortes. Histórias que nasceram da dor, mas que, com fé e coragem, encontram um novo caminho. Este canal não trata de escândalos. Isso não é fofoca. São novos começos. Essas são mulheres que decidiram que não vão mais se esconder atrás de um amém lacrimoso. Essas são as pessoas que foram chamadas de loucas, difíceis, problemáticas e que agora são as mesmas que inspiram outras a se levantarem. Elas são mães, avós, filhas, cuidadoras, irmãs. É sobre mim? É sobre você? Então, se você acha que essa história deve continuar, que mais pessoas precisam ouvi-la, acione a campainha, porque o que nos espera são vozes que foram silenciadas por muito tempo. E agora, finalmente, elas encontram um espaço. Não sei quem você é, não sei onde você está. Mas se esta história chegou até você, não é coincidência. Talvez hoje seja também o seu novo começo. E se for o caso, deixe um comentário abaixo. Agora é a minha vez. Sim, escreva. Mesmo que esteja com medo, mesmo que esteja chorando, mesmo que não saiba por onde começar, agora é a minha vez. Porque foi assim que eu comecei. E é assim que você também vai começar. E eu estarei aqui. Junto, aplausos. Cálculo. Provando que é possível viver, mesmo depois de tudo. Obrigada por me ouvirem, por me sentirem, por me permitirem entrar ali, onde só quem confia pode entrar. Até o próximo vídeo e até lá, mantenha-se forte, mantenha-se vivo, seja feliz.